Sim, porque eu achava que eu tinha que resolver um problema estrutural, né? E eu tinha o conhecimento para aquilo, então eu achava que era ali. Né? E O aí, medo da dor pode piorar a dor de uma hérnia, por exemplo. Nunca que eu tive essa noção durante nem a formação e nem em alguns cursos. Ela, a confecção da matéria viva se modifica de acordo com o uso. E o uso se faz de acordo com a experiência do sentido. Eu não fui ensinada a criar esse sentido em mim, né? Então, assim, como que eu vou aprender algo que eu não vivi e nem sabia um caminho? é uma desconstrução que não tem fim. Não. Então, por isso que é extremamente desafiador, né? Que você estava falando desse livro do ponto cego, né? É isso que ele traz como que a nossa cultura, né, foi tirando o sentido, né? Por isso que esse podcast chama-se Dimensões do Movimento. Porque a gente quer curar o nosso pensamento social dessa ideia de supor o movimento apenas como articulações biomecânicas vazias de sentido. Olá! Oi, Oi, Marta! Hans. Oi, Val. Oi, Oi, Val! oi. Oi para nossos alunos da formação Feldenkrais TI Ativa. Oi para as pessoas do nosso grupo de prática online, que é parte da nossa TI Ativa também. Oi para você que está acompanhando o nosso podcast. Oi para todo mundo. É muito gostoso estar aqui de novo e podendo compartilhar. A gente estava falando agora, né, sobre um pouco do que a gente vai dizer. E, e, e então a gente está aqui para compartilhar o que a gente acha muito bonito, muito bom. A gente falou, poxa, podia ter gravado essa nossa conversa de preparação, porque a gente fica tudo sorrindo, alegre, empolgado, e só porque a gente está trocando entre nós esse conhecimento, né? Então, agora a gente apertou gravar para continuar compartilhando agora com todo mundo. É muito gostoso fazer isso. É, esse aqui é o quinto episódio desse nosso novo podcast. E a gente já falou coisas muito interessantes nos primeiros. Quem ouvir cuidadosamente que já rolou, o que foi falado, vai ver que ali tem muitas pérolas. Tem muito conhecimento que ainda é novo. E, na verdade, que às vezes, para muitas profissões afins de tudo isso que a gente fala, tem conhecimento que ele nem novo porque as pessoas ainda nem concebem. Então, tem conhecimento que a gente está falando que ele vai ser novo daqui a um tempo, porque ele ainda nem é para muitos círculos profissionais, né? E uma característica, então, é que esse tipo de conhecimento, ele extrapola os crachás, ele extrapola as delimitações das disciplinas e profissões, como o nosso sistema cultural, né, fez que as coisas sejam bem separadas. Então, vamos falar um tanto disso, porque o que a gente já falou e que a gente vai continuar falando é um conhecimento que ele é transdisciplinar. Então, ele extravasa as bordas. Para quem não é acostumado com essa linguagem transdisciplinar, é porque criou-se aí nos últimos 100, 200 anos uma tendência muito forte de disciplinas separadas. Então, está tudo separado. O fenômeno vivo não é separado, é tudo uma coisa só. Só que os caras
ao estudar e criando novas disciplinas acadêmicas, científicas, foram pegando o que é uma coisa inteira e picotando, e fazendo especialista do picotado, ignorando o resto. É tipo assim, alguém que fosse estudar uma árvore, o cara fala, eu vou só estudar a casca da árvore. E o cara é mega estudioso, especialista sobre a casca da árvore. Agora, que a árvore faz a fruta que você come, e que você está interagindo com a fruta da árvore, o cara não... O que é a fruta, ele não tem nada a ver, eu estudo casca da árvore. Então foi assim, foram criando especialidades e subespecialidades, fragmentando cada vez mais o mundo vivido, que não é separado e por disciplinas. Mas a gente foi culturalmente criando esse mundo de faz de conta. Faz de conta que o resto não existe. Aí eu só vejo esse pedacinho e trabalho só nesse pedacinho. Vamos fazer de conta que o resto não existe. Aí o pessoal começou a falar assim, isso é o mundo das disciplinas acadêmicas e profissionais. Aí o pessoal começou a perceber, gente, tá dando errado esse negócio. Eu tô precisando saber a outra coisa. Aí falaram, tá bom, vamos fazer então uma reunião multidisciplinar. Vocês já devem ter ouvido isso aí por aí. Pega várias pessoas, cada uma dentro do seu pacotinho, se juntam numa sala, ou nem se juntam, na verdade, mas às vezes num cenário da saúde, quem vai ser atendido, ele vai ser atendido por um psicólogo, depois ele vai para o fisioterapeuta, depois ele vai para o médico, depois ele vai para o ortopedista, depois ele vai para uma coisa multi, assim. E os caras multi juntam os diagnósticos diversos ali, então é multi. Não é uma disciplina só, são várias, só que elas estão totalmente separadas ainda. Aí começa a ter interdisciplinar, quando esses caras se juntam numa sala e falam, vamos conversar aí, o que é que você falou, esse nome, o que é isso aí? Ah, mas é porque aqui no cérebro... E aí o psicólogo fala... Começam a trocar informações. Aí é interdisciplinar. E quando é que é transdisciplinar? Quando as paredes das disciplinas não existem mais. Quando não existe mais, o pensamento da outra área já se tornou o meu pensamento também. E o meu pensamento já se tornou do outro profissional. E nós temos um conhecimento que ele se atualizou reciprocamente em todas as direções. Então não sai mais o cacuete e a cegueira faz de conta de um especialista. Existe um conhecimento integrado que não tem mais a borda da disciplina. Isso é o transdisciplinar. E o que a gente fala aqui, então, vem a partir de vários autores e pesquisadores com tendências, no mínimo, interdisciplinar e vários transdisciplinares. E a gente dá exemplos aqui, do método que a gente trabalha, que é o método Feldenkrais, que aí esse é hipertransdisciplinar. Porque não é só o que as disciplinas todas integradas dizem. É tudo isso, mas é mais. É o que você vive diretamente na tua experiência. E a tua experiência não é de várias disciplinas todas juntas. A tua experiência é anterior a todas as disciplinas. Tua experiência de um corpo vivo, de um ser vivo. E esse método trabalha com a experiência direta. Nada é mais transdisciplinar do que a experiência direta. E esse método, então, ele abarca estudos transdisciplinares e a experiência direta. Então, isso produz um tipo de saber muito prático, porque nada é mais prático do que a tua experiência direta. Então, isso gera um tipo de saber e uma interação muito prática, muito viva, e que ela extrapola, inclusive, o mundo dos conceitos e das disciplinas.
toda essa vitalidade e essa realidade é difícil de ser encaixotada. Na verdade, é impossível de encaixotar. Quando você começa a encaixotar, você perdeu aquele fenômeno ali. Fenômeno, alguns mais empolgados poderiam dizer, um fenômeno selvagem, que é o fenômeno da vida acontecendo. Quando o teu coração pulsa e os seus músculos se contraem, movendo os átomos e células e eletricidade, bioquímicas das mais variadas dentro da força da gravidade. Quando o seu músculo está vivendo isso, lá dentro não existe crachá, não existe jaleco, não existe PhD. Lá dentro existe uma vida selvagem, que é que faz o sangue ser sangue, que é o que faz a sua córnea ser córnea, que é o que faz a tua experiência de corpo ser uma experiência de corpo vivo. E aí a gente vem então dessa tradição nova, que é entender tudo isso, esse frescor inédito da vida, junto com os conhecimentos científicos de diversas áreas, todas elas já metabolizadas e tornadas disciplinadas. E aí, a gente junta tudo isso com o método Feldenkrais e a gente atende as pessoas, a gente atende a nós mesmos, a gente troca essas experiências de vida, né? Para isso que a gente está aqui, nesse podcast, compartilhando, então, esse percurso com vocês e esse desafio de encontrar linguagem para conseguir comunicar isso, para conseguir encaixar dentro das pesquisas de antropologia, de sociologia, de psicologia, de medicina, de fisioterapia, de teoria de sistemas, desenvolvimento infantil, ecologia, biologia, etc., filosofia, usar esses conhecimentos sem matar o fenômeno vivido. É um grande desafio. Quem acompanha a gente vai vendo que a gente é audaz o suficiente para encarar essa empreitada. Então, o tema, talvez, de hoje é a experiência do sentido. O sentido vivido. Se você vê os episódios anteriores, você vai ver que, por exemplo, no episódio passado, a Marta estava relatando de um atendimento que ela fez com o toque. A gente chamou do diálogo sinestésico e os efeitos integrativos e sistêmicos, né? E a gente descreveu um tanto sobre o toque, que tipo de informação, e aí a gente falou que o toque, na troca de impressões, nessa experiência direta que a Marta estava tendo, ela relatou, né, com a escuta para a pessoa, e a pessoa falava, ou agia, ou chorava, ou se contraía, ou relaxava, e o toque ia dialogando dentro dessas manifestações que as duas viviam, a Marta e a paciente. E nesse momento, as duas vivendo a experiência direta, compartilhada, a gente falou que existe uma troca de impressões e existe a criação do significado sensorial, do toque, da contração do músculo, da força, do tempo, da respiração. São significados sensoriais. Não só sensoriais, mas vamos fazer de conta para começar. São significados sensoriais que passam a organizar a postura e o comportamento da pessoa.
O significado sensorial passa a organizar o movimento que a pessoa vive. E esse significado sensorial é criado continuamente em todos nós. E no caso dessa interação pelo toque, no atendimento da Marta, na interação do toque, estava se criando significados sensoriais, o sentido, a experiência do sentido. E essa experiência transforma o cérebro. Ela modula a fisiologia. Ela organiza o movimento. Então a gente quer entender, a gente quer apresentar essa ideia da experiência do sentido como algo que coordena a tua experiência de corpo, tua experiência de movimento, a tua postura, teus comportamentos posturais e as trocas com o mundo, né? A experiência do sentido encarnado, vivido. Por isso que esse podcast chama-se Dimensões do Movimento. Porque a gente quer curar o nosso pensamento social dessa ideia de supor o movimento apenas como articulações biomecânicas vazias de sentido. Porque um dos autores que eu pesquisei, e vários, né, estão por trás disso tudo que eu estou falando, mas um deles, que eu já mencionei no episódio 1, é o Alain Berthaud. Queria ter um livro dele aqui, ia trazer, mas esqueci, mas eu tenho um outro aqui, será que dá para ler o nome dele aqui? Deixa eu ver. Berthaud. Berthoz. Esse cara, Neurofisiologia do Movimento, e ele escreveu um livro, ele escreveu vários, mas um deles é Fisiologia e Fenomenologia da Ação. Fisiologia e fenomenologia, como o fenômeno surge na experiência da pessoa. Então, a fisiologia cerebral, a fisiologia do corpo, a fisiologia biológica e a fenomenologia, como a consciência percebe, juntas. Fisiologia e fenomenologia da ação. Não é do movimento, é da ação. E ele, antes desse livro, ele escreveu um outro que era o sentido do movimento, a sinestesia. Como que o cérebro, a mente e a experiência criam a sinestesia, criam a percepção do movimento. Porque a percepção do movimento não está nas estruturas. A percepção do movimento ela é uma coisa composta de muitas camadas de elaboração dos sistemas do corpo. Músculo, cérebro, mente, tudo junto. Então, vocês veem, só para fazer a introdução é muita coisa, mas é por isso, é porque é transdisciplinar. Então, esse cara, esse Alain Berthaud, foi o que mais conseguiu colocar em palavras que eu vi isso que a gente está falando, mais do que o Feldenkrais, que é a nossa primeira referência prática e teórica. Esse cara, Alain Berthaud, etc., ele conseguiu dizer muito bem isso, que o sentido, que a experiência do sentido é o que coordena e modela o cérebro e tudo mais. Mas isso é dito de várias maneiras. E, mesmo sem nenhuma desses termos e palavras, se vocês lembrarem das experiências que a Val contou no episódio 2, que a Marta relatou no episódio 3 e 4 aqui, vocês vão ver que nessa interação pelo toque houve a criação de sentidos que mudou, e sentidos que mudaram o comportamento postural da pessoa. Mudou a emoção que ela estava, mudou a postura, mudou o músculo, mudou a articulação,
ela conseguiu nadar de novo. Por quê? Porque houve a criação de sentido vivido. Mudou a experiência do sentido. Eu fico repetindo às vezes porque eu sei que é insuficiente, eu fico repetindo. Mas porque a gente não é acostumado a achar que a gente acha que sentido é uma coisa mental da psicologia. Mas eu tô aqui falando que o sentido é uma coisa muscular, tanto quanto endócrina. O sentido vivido abarca a pessoa inteira. Então vocês veem que isso, para além de toda essa fala, é muito prático. Então a Marta vai lá, interage no diálogo sinestésico, a pessoa vive um sentido e isso já muda a experiência de corpo dela. Então a experiência de corpo é a expressão da experiência do sentido. Então, talvez para deixar mais evidente como isso é meio ainda novo, embora já tenha mais de 100 anos que algumas pessoas vêm apontando isso, ou 200, depende de como você vê alguns autores aí, não é uma coisa que está sendo inventada agora, mas ela não é a predominante, né, nas instituições. Então, isso vem aos poucos ganhando mais divulgação, tanto que eu me formei e estudei isso. Então, isso vem se alastrando. E é isso que a gente está compartilhando aqui com vocês. Mas talvez uma maneira da gente entender essa multidimensionalidade do sentido, multi porque é psíquico, muscular, social, etc. Que é por isso que o nome desse podcast é Dimensões do Movimento. Para a gente entender isso, talvez seja legal você, Marta, e você, Val, contarem um pouquinho de como que vocês, especialistas em movimento, especialistas em tratar pessoas por movimento, Marta também especialista em ajudar pessoas em performance, ela mesma né, performance de exercícios, etc. Então, vocês com percursos terapêuticos e educacionais e de pesquisa, nas cátedras de educação física e fisioterapia, eu sei que vocês não tiveram essa compreensão do que eu estou dizendo aqui, de que a experiência do sentido é o que coordena o músculo e a postura. Eu sei que não, mas as pessoas não sabem isso. E eu mesmo também não sei o quanto que não. Eu só acho absurdo que, mas como eu não fiz essa faculdade, eu converso com muitos, dou aula para muitos e sei que ninguém teve, mas eu não sei tudo que está lá, que estudou-se de determinada forma e escondeu isso que é um princípio elementar da vida, da existência, da constituição de corpos, desde os insetos até nós, desde antes, desde as bactérias até nós. Então, fala um pouquinho. Vocês já falaram, mas conta um pouquinho mais. Como é que foi o seu percurso de estudo? Como você concebia movimento, que é diferente de como você concebe agora? Como que o que você concebe agora, por que não foi concebível antes? Vocês concebem isso que a gente está falando aqui agora, que vocês vivem, praticam e trabalham e sentem diariamente em vocês. Então vocês concebem e vivem. Mas isso antes era inconcebível para vocês. Então conta um pouquinho do percurso para a gente junto entender o que na nossa cultura a gente faz para deixar isso, que é o mais primordial, ficar inconcebível. Quem quiser começar? Posso começar. Já começa pela própria formação, né? Na universidade, quando a gente começa nessa área acadêmica e tal,
É tudo já é segmentado, né, Hans? Então, são as disciplinas separadas, a gente ver o corpo humano por partes, então, não traz esse olhar na totalidade, nem cita, né? Tanto que os cursos que a gente faz durante a formação, durante a faculdade, né? Sei lá, soltar a fáscia ou um tipo de manobra diferente, mas soltar o seu músculo, ou para aliviar a dor até com alguma manobra diferente, mas nunca, e sempre em partes, né? E então já não traz esse olhar integrado, É tipo muito assim, menos soltar ainda. um músculo, né? O que a gente Esse até músculo. chega um músculo, um lugar. Então, o foco ele é segmentado. Então, você imagina, né? Se já não vê dentro da faculdade essa conexão, né? Que seja estrutural, tá? Vamos pensar assim, não se vê isso, né? Essa relação do corpo, estruturalmente falando, né? Do corpo todo. Imagina, então, você vê falar sobre a experiência dos sentidos, né? Então, isso te limita, só que assim, no meu caso, eu só fui perceber que isso me limitava a partir do momento que eu tive o conhecimento disso, né, desse conceito e dessa experiência direta, na formação Feldenkrais. E então, o quanto que isso que é importante, não só para minha experiência de corpo como atleta, e enfim, mas também para os meus atendimentos. Eu não imaginava que fosse repercutir de uma forma que integrasse tanto mais o ser humano, seja no meu atendimento, a forma como eu atendo, seja ali na minha prática clínica, né? E aí, teve uma palavra que você falou, né? O fenômeno da vida acontecendo. É assim, imagina, a gente na faculdade, Val, você viu alguma coisa sobre isso? O fenômeno da vida acontecendo? Não. Então, o que eu posso dizer por mim, é assim, que enquanto eu atendia antes, né, existia esse atendimento, como eu falei, né, onde integrava a estrutura, mas a partir do momento que eu comecei a olhar que é um ser humano e é uma vida que estava acontecendo ali, entendeu? Já mudou completamente. Só que também eu penso uma outra coisa, o Hans. Para você dar um sentido, estava pensando aqui comigo, né? Uma experiência de sentido vivido, também a gente precisa ter algumas estratégias, né? Nós, aqui, além de ter a experiência direta, nossa, né? De saber o que que é isso e viver esse conceito, né? Eu tive que mudar a forma, a maneira como eu atendo, né? Eu acho que, embora atendendo antes de uma forma mais estrutural, pensando na estrutura e nas relações, isso acontecia, né? Havia um sentido vivido ali, com Claro. certeza, né? Não é que não existia, mas que quando quando eu, né, no caso, acabei vivendo em mim de uma outra maneira e aplicando, né, as minhas estratégias de outra maneira, esse sentido vivido, ele foi, eu não sei se é expandido, se eu uso que palavra aí, viabilizado, ou que trouxe uma outra dimensão, aí eu não sei, você pode me ajudar aqui, né? Não sei que palavra que eu colocaria aí, mas é diferente, né? Então, essa é a Incrível. minha experiência em relação a isso, e eu adorei esse fenômeno da vida acontecendo. E eu acho que isso é importante para nós, fisioterapeutas, educadores, olhar para isso, né, antes de qualquer estratégia, de qualquer aplicação, e compreender isso.
Enfim. Lindíssimo, Marta, lindíssimo, lindíssimo. E você vê, você falou que quando você atendia antes, há muitos anos, claro que tinha um sentido vivido. É que agora mudou para, vamos ver que palavra a gente vai mostrar ao longo do episódio de hoje para inventar essa expressão ou dizer uma expressão que comunica isso que você quis comunicar. Mas sim, existe o sentido vivido. O sentido vivido existe sempre. É impossível não haver sentido vivido. As pessoas que falam isso aqui é puramente mecânico, eu vou atender você puramente mecânico, e manipulam o outro corpo, crendo que é totalmente mecânico, ela está sendo guiada por um sentido vivido. E a pessoa que tem o corpo movimentado mecanicamente está vivendo aquele sentido de um corpo movido mecanicamente. E aquilo cria uma imagem dela. E essa imagem que ela tem dela estrutura o corpo dela. Eu vi hoje um médico contando que quanto mais medo de ter a dor a pessoa tem, no caso de hérnias, a hérnia não está causando a dor, mas quanto mais medo da dor tem, porque os especialistas lá fizeram a pessoa ter medo da hérnia que ela tem, mas ela não tem dor, mas por causa do medo, ela começa a ter dor, e quanto mais medo tem, vai agravando a dor. Porque, claro, o medo é contração, contração irriga menos, tem 1000 consequências. Por quê? Porque ela absorveu o sentido de que o corpo dela é uma coisa mecânica que por si só cria a dor. Ela foi tratada assim, absorveu esse sentido, e esse sentido modula a imagem que ela tem de si. E a imagem que ela tem de si é multidimensional e organiza o corpo dela, organiza o movimento dela de modo muito concreto. Então, sempre a experiência do sentido organiza o fenômeno da vida acontecendo. Junta essas duas frases, Marta. O fenômeno da vida acontecendo é organizado pela experiência do sentido. Não em Uhum. seres humanos só, mas em toda a vida da biosfera terrestre. Todas as espécies. É parte da natureza ecológica, é assim que a vida se faz. E não é louco você estudar, por exemplo, uma articulação incrível como a L4 e a L5, a lombar, a vértebra, a quarta vértebra lombar e a quinta vértebra lombar e o disco e o, a, o amortecedorzinho de Eu disse, borracha entre as duas vértebras. Você vê aquilo ali que tem nervo passando do ladinho, tem muitas capas de peles, fáscias, pelos, em cima dos ossos, do nervo, do músculo, das veias e artérias, e é uma complexidade absurda. Aquilo ali está sendo constituído por fenômenos vivos. Aquela loucura de estrutura que está ligada ao diafragma, a vértebra ali de cima, está ligada ao músculo da coxa, né? Tem forças ligando aquilo a tudo. Tudo aquilo ali respira oxigênio. O seu osso respira oxigênio. E todas as membranas são com água e trocando informações em múltiplos níveis da organização. O pessoal começou a chamar isso de autopoiese lá na década de 70, 60. É como os animais, os seres vivos, as plantas, tudo que é vivo, cria a própria forma. A forma não está lá que nem a perna de uma cadeira, a gaveta, a roda de um carro. Não é igual isso.
Elas são criadas, todas essas estruturas são criadas. E não é assim, criou uma vez e acabou. Não! Ela tem que continuar sendo mantida e criada dia a dia. Por isso, um osso pode se deformar de acordo com o uso, porque de acordo com o uso ele muda. As células mudam a confecção da matéria viva se modifica de acordo com o uso. E o uso se faz de acordo com a experiência do sentido. A experiência do sentido acaba modulando por uma cascata de fenômenos impressionantes a confecção da própria matéria da vida. Então é muito louco você estudar a L4, a L5 na faculdade como se aquilo fosse um objeto inerte que sustenta peso, como duas pedacinhos de pedra que sustentam peso empilhadas, sem ver que aquilo ali é uma vida que precisa fazer aquilo ser daquele jeito. Então, estudar a vida sem que ela seja vida é um tipo de loucura, ao meu ver, né? Mas aí depois você completou aí com todo o seu percurso, né, que fez você lindamente modificar o seu modo de ver para também modificar o seu modo de atender, para modificar o modo que você experimenta isso. Quer dizer, você vê a revolução de concepção que você teve que fazer em você? Uhum. É muito E é legal. interessante porque isso também abre uma escuta, né? Uma escuta maior também, né? Quando a gente começa a ver o fenômeno vida, né? É que você estava falando aí de tá com uma dor e você vai cuidar ali da lombar, né? E quer melhorar, né? O olhar, né, geral, isso, quer melhorar aquela dor, aquela região e tal. E aí, quando você percebe que existe um sentido vivido aí e que realmente, né, aquela dor não tem relação, né, e abre uma escuta diferente, né, acho que do próprio profissional para com o paciente, né, então a relação acaba também sendo outra, né, acho interessante isso. Muda totalmente. Agora, não é que não tem relação com algum problema lá no disco e na vértebra. Tem Sim, relação, a dor tem, mas não é uhum, uma relação direta, não é assim, aquilo causa isso, não é uma relação direta. É uma uhum, relação é, permeada e modulada por muitos níveis de experiência, de sentidos vividos, né? Muitos, muitas. Está longe de ser uma coisa linear A para B. Não, é muitas camadas, né? E é o que você falou, uhum. muda a relação de quando você atende alguém, né? E, e aproveitando, as suas relações ganharam que qualidade? Você falou aí, é uma escuta, né? Você falou, mudou a escuta. Como é que você se sente agora, ao final das atendimentos, é diferente de antes? Porque mudou a sua escuta? Sim, sim, porque eu achava que eu tinha que resolver o problema estrutural, né? E eu tinha o conhecimento para aquilo, então eu achava que era ali. E aí, o que me preocupava mais era o relato das pessoas, né, em relação ao que ela estava sentindo em relação à dor. Então, o foco não que não me preocupasse, o resto, é lógico, né, que eu escutava, mas a importância que eu dava, né? Então, vamos ver o que ela está sentindo em relação à dor e vamos ali resolver, ajudá-la a resolver esse problema, né? E agora não. Então, abro uma escuta para o contexto, né, todo que ela vive naquele momento, seja familiar, seja profissional, seja. É lógico que eu não vou resolver nada disso, mas eu vou Também. conseguir, lógico, nem quero, né? Aliás, nem a lombar a gente resolve, a gente só ajuda, né? A gente só dá, tá ali, né? Ela própria, ela vai, só não, né? Só Mas não, só não. enfim, só não, não é só. Mas muito. Mas
abre uma outra escuta. Então você começa a também ser mais humano. Eu me sinto mais humana, É tá? isso que eu queria ouvir. E isso É isso. é o fenômeno da vida, entendeu? O É. sentido, Você sai e ele mais se humana e mais modificou. viva ao final. É isso. É diferente. E a Então, pessoa é também sai maravilhoso. todo mundo. É incrível. É Bom, maravilhoso. é. Então vamos lá, Oval. A pergunta inicial é: você concebe tudo isso agora? Você trabalha e vê, aplica, tem mil coisas e você tem na tua experiência. Mas todo o seu percurso de estudo, e que foi vários estudos e com muita dedicação, porque você é bastante dedicado ao estudo, tudo isso era inconcebível no teu percurso de estudo anterior. Então fala um pouco, como é que pode ter sido que isso te passou por tantas décadas diante de um olhar dedicado e de muito estudo, para esse olhar foi inconcebível isso que é tão a base de tudo. É, como a Marta trouxe, né? Já começa na formação. E diferentemente, um pouco na minha formação, eu desde o início eu escutava a frase de olhar o paciente como um todo. A maioria dos meus professores repetiam isso. E só que eu só fui compreender o que era o todo integral deles depois e vi o quanto era fragmentado, na verdade, esse todo, porque a visão do integral para eles era ou olhar como um todo era mais uma coisa fisiológica. Então era para você ter uma noção de se a parte de sangue dele tá boa ou não, isso vai dizer se você pode fazer ou não tal exercício, se a parte nutricional dele. Então vamos dizer, era pelos sistemas e não necessariamente além disso. Então, eram sistemas fisiológicos. Então, o sistema endócrino, o sistema respiratório, isso era o integrativo que eu tive a noção. Então, eu acreditava que era isso, olhar o todo e vamos seguindo. Só que conforme eu fui pós a minha formação nos meus caminhos de estudos, eu fui olhando e falando, cara, tá acontecendo alguma coisa a mais. Porque eu não tinha essa noção, por exemplo, da parte emocional, que nem você trouxe, né, Hans, do médico que disse que uma dor pode piorar, né? O medo da dor pode piorar a dor de uma hérnia, por exemplo. Nunca que eu tive essa noção durante nem a formação e nem em alguns cursos. Porque isso é um lugar que ninguém fala. Se a dor é vista como uma coisa fisiológica, maciça ali, que é por conta do hormônio tal que levou, contraiu mais o músculo, e na minha cabeça, então, era isso. Tanto que nessa questão dessa caminhada me levou para a especialização da psicopatologia, para psicanalítica, para eu tentar compreender, porque já estava batendo em mim que não era só ali questões do movimento, tinha algo mais. Então, já comecei. Só que eu também não conseguia integrar, porque a visão também neste mundo era um pouquinho, era não, continua sendo ainda também localizada, né? Então, assim, fragmentada, na verdade, não vi o corpo. Também tratava as coisas, falavam-se de emoções, mas muito pouco, enfim. Então, eu ainda estava com essa dificuldade. Então, a bagagem que eu tinha era uma bagagem fisiológica ali, ó, beleza. E foi quando eu entrei no curso, né, na formação, e por meio justamente de tudo que foi sendo desenvolvido também na prática, né, na experiência direta, que foi fazendo, foi criando esse sentido em mim, na verdade, porque também teve isso. Eu não fui ensinada a criar esse sentido em mim, né? Então, assim, como que eu vou aprender algo que eu não vivi e nem sabia um caminho para isso? Por mais que eu andasse nos cursos, eu aprendia técnicas, toca aqui, movimenta ali, raciocine assim. Leve em conta o paciente ter medo um pouco da dor, mas ó, você tira, como você trouxe, né, Marta? Aí eu achava que eu que ia trazer essa solução. E também com esse olhar mais estrutural. Apesar de ter ainda um pouquinho mais uma noçãozinha, um olhar estrutural, mas um pouquinho mais global, mas ainda assim fragmentado. Então, foi através da formação com os estudos que foi vindo junto que Qual formação? a Através de formação qual formação? falou em trás. Depois que eu entrei na formação, foi aonde abriu.
para mim, esse outro mundo, porque para mim virou outro mundo. Até foram vários choques, porque eu falava, nossa, mas eu aprendi assim, e ter que desconstruir e reconstruir muitas coisas. E acho que esse choque também do por que que eu não fui, por que que não me ensinaram assim, né? Enfim, Eu acho que eu mas lembro até de aprender a você me criar o ligar. sentido em mim. Eu lembro, acho que eu tô até lembrando de você me ligar no meio início da sua formação, até chorando pelos conflitos Né? dessa concepção Sim, da experiência e do corpo, né? sim. Eu acho que até foi no Corpo Vivo, inclusive, que eu lembro que eu falei assim, acho que foi no terceiro ou quarto dia do Corpo Vivo. Do Corpo Vivo, ainda não tinha nem entrado na formação, O que corpo eu virei e vivo, que é o falei, módulo de cara, abertura. o curso de abertura para a formação, né? E que ali eu olhei e falei, eu sinto que eu desrespeitei meus pacientes até hoje. E aí, até no final da formação, me formando, eu lembro que eu repeti essa frase, mas já com uma outra visão, que eu falei, eu não desrespeitei só os meus pacientes, eu desrespeitei a mim. Então, essa criação do sentido da experiência, quando eu passei por ela, eu falei, caramba, foi isso que trouxe essa expansão de visão, porque veio pelo sentir. E foi aonde muita coisa, assim, do que eu aprendi, eu olhei e falei, olha, isso aqui foi bom, mas vamos reformular? Vamos pegar isso aqui agora? Então, até eu volto várias anotações minhas dos cursos anteriores e eu refaço ela com a visão que eu tenho hoje. E realmente isso me tornou, vou usar o que você disse, né, Marta, mais humana, que eu achava que eu já era. Eu achava, não, eu até escrevia isso no meu site, nas coisas, meu atendimento humanizado. Então, assim, o que que é realmente um atendimento humanizado? Tudo bem você conversar com uma pessoa, só que não é só esse diálogo verbal, né? É um diálogo realmente multidimensional, transdimensional, enfim. Então, isso me trouxe, assim, um outro modo de atender, um outro modo de viver, né? Porque hoje eu, na minha experiência direta, compreendo e estou aprendendo também a compreender cada vez mais por outras vias, enfim, a ampliar o que é, né, esse sentido da experiência, porque é isso também, ele não é fixo. Não é que eu já aprendi uma parte e tá tudo certo. Não, ele vai se movendo, né? E eu acho que isso foi uma das coisas também que eu mais gostei disso, que ele é vivo. Ele é vivo, ele nunca vai estar igual, ele nunca vai ser igual, nem em mim, muito menos no outro. Então, isso também me trouxe para um atendimento mais no presente, né? Estar ali diante daquele ser e ver ele ali, naquele dia. Então, qual vai ser o sentido da sua experiência hoje? Vamos ver aqui. Então, o depois é um depois. É, Bom, pedir para vocês contarem com uma ideia, mas vocês disseram outras coisas que foram melhores, foram mais bonitas, disseram isso tudo, essas transformações e as novidades e os potenciais e a percepção como vocês mesmas se tornaram e agora vocês trouxeram para isso que é o lado que a gente é o resultado do que a gente faz, do que a gente quer promover, né? Então é fantástico ouvir e, e eu e na verdade não dá talvez para fazer o que eu perguntei, que era como é que todo o processo de formação de um profissional altamente especializado tem muitas coisas ali que escondem isso tudo. É, e daí mesmo quando você quer fazer humanizado, o humanizado é aquilo que obviamente é necessário, que é o respeito, né? É uma escuta, tal. Mas não é e ainda bem que tem, que continue em todo mundo fazer cuidados mais humanizados. Mas dentro desse enquadre humanizado, felizmente, tem muitas intervenções que elas são, por concepção estruturante delas, não humanas, não vivas, e apagam o sentido que é vivido, né? Então,
um livro muito interessante que eu recomendo para as pessoas é um livro recente escrito por 3 pessoas, um deles o Marcelo Gleiser, brasileiro conhecido, né? Que chama O Ponto Cego, Blind Spot. E ainda não tinha sido traduzido para o português, não sei se já foi, mas eles escreveram um livro falando sobre parte cognitiva, sobre a mente, sobre a cosmologia, sobre a história da ciência, sobre como essa experiência direta foi apagada do percurso científico desde a sua fundação, lá nos meados de 1500. E como isso foi ganhando uma lógica institucionalizada do olhar científico e acadêmico, que, pela raiz de como foi proposta, oficialmente excluía o sentido e a experiência do sentido daquilo que se observava. Então, é explícita a proposta da nossa cultura de tirar o sentido vivido das coisas. É explícito, é um esforço e um treino, porque isso não foi fácil construir. Foi um treino cultural intenso para as pessoas pensarem a partir de uma concepção de mundo, de pessoa e de ser que é vazia de sentido da experiência. Isso teve que ser treinado por décadas, séculos, para que as instituições do conhecimento operassem dentro disso. E aí, a partir de então, todo mundo é treinado nessa forma de pensar, por isso que eles chamam de ponto cego. E esse é o ponto cego. Acham que o mundo, não só nós estamos trazendo para o corpo aqui, mas eles trazem para todos os níveis de fenômeno do mundo observável. E a gente aqui trazendo para o corpo. Então, que o corpo é um objeto, estudado como um objeto. Você vai ajudar aquele objeto a ele ter uma funcionalidade melhor como um objeto que funciona bem. Mas ele não é visto. A fisiologia é vista como não tendo sentido que a governe. É uma aleatoriedade da química, dos encontros de substâncias. São as estruturas, né? Tanto que você está falando, As eu, moléculas. Ah. né, até eu já falei isso várias vezes, que a maior dificuldade para mim, o que dificultou ainda mais, principalmente a minha experiência, né, ali foi os conceitos. Porque a forma como o conceito foi passado de ser uma estrutura responsável por aquilo, então, por exemplo, se a gente fala de uma certa emoção, porque o sistema límbico é responsável por liberar tal hormônio, etc. Então, a explicação que a gente recebe na faculdade, em todas as matérias, cada uma com a sua particularidade, é uma estrutura. Então, tudo é explicado nessa estrutura fisiológica. E você sai com isso. Então, como eu falei, o pensamento integral que eu recebi foi isso. Tal coisa está desordenada? É tal sistema na estrutura tal. Como se só fosse isso, não houvesse esse sentido da experiência realmente. Que aí é onde foi o choque. Porque quando você começa a viver, você fala, nossa, mas eu estou sentindo muito além do que aquilo que foi ensinado, né, daquela fisiologia ali, estrutural, enfim. Então, você tá falando, eu lembrei disso, que eu falei, cara, é essa dificuldade conceitual realmente que a gente aprende e é reforçado até hoje em E é várias. um choque, e é assim, é uma desconstrução constante, É, é uma desconstrução que não tem fim. não. Então, por isso que é extremamente desafiador, né? Que você estava falando desse livro do ponto cego, né? É isso que ele traz como que a nossa cultura, né, foi tirando o sentido, né? E a gente foi adestrado, nós somos adestrados dessa forma. E aí tem que estar alimentando, desconstruindo, se nutrindo o tempo inteiro, porque a tendência sempre é voltar para um olhar
que está sendo bombardeado o tempo inteiro aí para gente, né? E, mas o próprio processo de desconstrução é lindo, Lindíssimo. maravilhoso, é cheio de descobertas É, e com muitos novas surpresas no caminho, então vale a pena. muito, muito. Então, o que a Val falou, então a dificuldade vem porque o conceito, né? Está no próprio conceito. E o conceito não é só um conceito imaginário, porque o conceito, que é uma abstração criada culturalmente, esse conceito ele se torna a estruturação das instituições e a estruturação das autoridades do conhecimento de cada instituição, internacionalmente estabelecido. Então, o fluxo da interação social está estabelecida por esses conceitos por trás desse ponto cego. E aí é o que você falou, né, Marta? É bombardeado constantemente por todos os. Então, é constante você reclamar para si, você se apropriar do seu sentido vivido. É uma atividade constante do seu corpo, dos seus músculos, do seu ombro, da sua mandíbula, do seu intestino, dos seus olhos, do seu olhar, das suas mãos. Você se apropriar de desse sentido que você está vivendo na experiência direta e que não é resultado dos automatismos mecânicos que estão instaurados, que fazem a gente crer que o corpo é uma maquininha. Então, você se apropriar disso é o que você falou, Marta, é constante. Agora, isso é lindo, essa desconstrução e essa apropriação é linda, porque ela não é um esforço de luta, ela é como ver desabrochar flores. Isso que é se reapropriar desse sentido é como ver uma flor nascer, é como ver o sol surgir, é como ver a água escorrer. É uma força bonita quando a gente sente isso construído em nós, né? Tendo. Construído não é uma palavra muito boa, mas tudo bem. E aí vamos retomar aquilo que você falou, Marta. Falou, não, quando eu estava atendendo as pessoas, já tinha um sentido. A experiência do sentido já estava lá quando eu atendia as pessoas e ajudava, e é claro, e estava mesmo. E certamente ajudava. Aí se for, mas agora o sentido está assim, mais. Hum, Como dar? Que nome dar? Te ocorre alguma ideia, Val? Como dizer, por exemplo, isso que eu falei que você estava atendendo a pessoa lá com alguma variação de Parkinson, etc., e você mudou uma atividade lá e fazia justamente isso. O sentido vivido, você propôs com ela o sentido vivido, e aí, desde o pé, né? Desde teve toques, teve não sei o quê, terminou com um negocinho lá na parede, blá, blá, blá. Você sabe, eu tô falando isso não para as pessoas, ninguém dá para acompanhar isso, mas só para você saber e para você reconstruir na sua imaginação. Você já ajudou durante muitos anos muita gente, mas agora você estava ajudando essa pessoa dessa outra forma, com essas outras camadas de experiência de sentido. Então, tudo que você fazia antes já tinha experiência de sentido. Mas agora a experiência que tem, ela é mais o quê? Viva, né? Não é só viva, eu Não acho que sei. tem um Não, não viver, é. mas tem, acho que É. uma mais clara. Acho que tem uma clareza. É, Mais real, né? É interessante, né? Você estava até aqui pensando quando você estava falando, o sentido vivido. Para mim, foi difícil até acreditar no começo, quando
eu comecei a me perceber, a me sentir, as sensações, as emoções, e quando tudo isso é conectado, né? E, e tem que ser alimentado, né? Agora, você perguntou agora qual o nome que a gente dá para Mas você mudou, você esse estava falando que era sítio. difícil até de É, acreditar. Você estava falando que era difícil de era acreditar. difícil até acreditar, entendeu? Então, eu não sei por que que você falou uma coisa e me remeteu a isso agora, né? Que era difícil até acreditar. Então, é, Ainda de mais tão que quem estava distante. falando, para trazer uma piadinha real para as pessoas desse assunto É, sério, você começou a ouvir isso acontecendo lá na formação Feldenkrais Teativa, que eu estava falando essas coisas, que era difícil de você acreditar, e piorava ainda, porque olha meu penteado, ó, olha meu penteado, gente. é, é. Na época eu tinha cabelo bem comprido e com, com um coque de cabelo atrás. E aí a Marta depois contou, não na primeira hora, mas ela estava sentada do meu lado no curso de apresentação, e ela olhava e falava: que eu vou aprender uma coisa desse sujeito com esse cabelo? Foi É, isso mesmo. é muito difícil acreditar mesmo. Não, Falou, pô, tá e, difícil de acreditar. não, e foi interessante porque assim, eu tive uma resposta, né? Porque quando eu assisti a primeira live sua, aí você falava assim, nossa, o nosso corpo é mais vivo do que você imagina, sabe? Alguma coisa desse jeito. Vem sentir, né? Como que seu corpo é vivo. Eu falava assim, meu, que é lógico que é vivo. O meu corpo é vivo, né? E eu falei assim, mas aquilo ficou. Eu falei assim, não, eu quero descobrir. Porque deve ser mais vivo do que eu imagino. E era, daí eu falei assim, vou ver o que o Hans E não é de que era. rabo, esse moço aí tem para falar que eu vou aprender com ele, que quero ver que ele vou aprender. E aprendi, aprendo um monte o E não é tempo que era inteiro. mais vivo, Marta? E não é que o É, corpo era mais é vivo? Não mais é que era? vivo e é muito interessante. Até hoje a gente, né, pensar como que eu, né, pensar como que é bom acessar isso, né? Aprender, ter aprendido a acessar é uma a gente que fica nessa vontade de passar para todo mundo, como você, né, que passa aí né, todo o seu conhecimento e quer que as pessoas sintam não a mesma coisa, mas que sabem que isso existe, que é real nesse sentido. Enfim, mas o É, nome, por isso estamos aqui. Por era isso isso que a gente estamos estava aqui. falando. Agora o nome, vai lá, Val, você falou, ele é mais claro. Então é um sentido, a experiência do sentido já existia, mas agora ela é mais clara. Você estava falando, Val. Aí a Marta falou, é mais vivo, é mais verdadeiro. O que que você diria, Val? Como pode qualificar a diferença entre o sentido vivido, ou a experiência do sentido que alguém que é atendida por você agora tem? Entendeu? Antes ele já tinha e já ajudava, mas agora a pessoa vive uma experiência que tem um sentido. Não era vazia antes, tinha, mas agora esse sentido vivido tem outras qualidades. A gente já falou, mas tô só retomando para ver se a gente tem algum nome, que era o que a Marta quis dar um nome para isso. Um nome para o tipo de experiência que a pessoa agora tem quando é atendida, que é diferente do que a pessoa tinha antes. Olha, me vem uma expressão que eu não sei se vai ser a melhor que vai caber agora, que eu não sei se está muito claro o que você falou para mim, mas me vem a expressão que você usou com a Clarice, né, do foco querer. Então, eu só não sei se eu não consigo desenvolver isso, mas eu sinto que isso é uma pecinha que faz a diferença. É o foco querer, sabe? O foco querer. E ter Eu mudado sei. isso nos atendimentos, no modo geral, em especial esse que eu falei, foi mais com o Hans até, foi o diferencial. Porque foi até o que a gente estava falando, né, antes. Tem uma coisa de você falar para a pessoa, por exemplo, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, levanta o braço e põe a mão na parede. Tá, isso é uma coisa.
mas ela não vê um sentido, não tem um sentido vivo nisso. Agora, se você dá um outro contexto para ela, como foi o que eu dei, por exemplo, essa paciente, de me ajuda a organizar o ambiente para o próximo atendimento e cola isso aqui na parede para mim, numa altura que você quer. Então, ainda dar para ela essa escolha. E ela foi ali, naquele foco de me ajudar, e no querer dela, ela escolheu colocar numa altura que, pô, levou ela para uma verticalidade linda que ela não consegue ou acredita que não consegue no dia a dia dela, mas que ali ela sozinha, num foco querer dela, num novo, que eu não conseguia acessar isso antes também. Tem isso, esse foco querer eu ainda não tinha compreendido, mas como trabalhar isso, de não impor e a pessoa ela querer isso, né? Aquilo fazendo um sentido para ela se sentir, até que eu falei, ela se sentiu segura na intenção do movimento dela. E aí ela fez a ação e foi. Então me vê isso, não sei se Lindo, lindo. É isso aí. Que nome a gente vai dar para isso? A gente pode deixar para o próximo episódio a discussão do nome, mas isso que a gente usou essa expressão do foco querer, que é um tipo do sentido que engaja as capacidades do organismo, né? Da vida, do mente da pessoa, as diferenças que faz nos atendimentos quando você usa esse potencial, né? Então, vamos deixar esse nome para dar para o próximo. E a gente pode pegar e desfiar isso que esse conceito do foco querer como dentro da experiência do sentido, o foco querer desempenha um papel primordial. Dentro da experiência do sentido, o que a gente está chamando de foco querer desempenha um papel primordial. E aí a gente pode, e é um sentido muito vivo, e a gente pode falar disso na próxima, então, porque acho que a gente já cobriu bastante Ideia. hoje. Obrigado, gente. Foi lindo. Obrigada.